A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu nome, o lugar de onde você está falando e coloque também o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar por você. É uma reflexão breve que nós fazemos aqui todos os dias das Escrituras, uma leitura da palavra, uma reflexão e uma oração ao final. E eu tenho feito reflexões extraídas desse livro aqui. O seu tempo é agora. É um livro que está disponível pelo site da editora UP Books. Então, se você quiser acompanhar a leitura, a reflexão, é só você adquirir esse livro. Você estará abençoando o nosso ministério e você estará também sendo abençoado, porque é um livro que tem 365 mensagens. Tem uma mensagem para cada dia do ano. E isso nos ajuda a manter os gastos que temos aqui como ministério. Amém? Hoje eu quero fazer uma leitura no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 5. Marcos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus. A versão que eu estou lendo é a NVI, Nova Versão Internacional. Noutra ocasião, ele, Jesus, entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Um homem que tinha uma mão doente. A outra mão dele era saudável, mas uma das mãos era atrofiada. Algumas versões diz aleijada, mirrada. Era uma mão doente. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam... Perdão, irmãos. Aquele velho probleminha na garganta que eu falei com alguns de vocês aqui durante a semana. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Durante a trajetória de Jesus, ele sempre foi perseguido pelos líderes religiosos, porque Jesus começou a fazer muito movimento por onde ele passava. Ele começou a atrair muitos seguidores e isso começou a incomodar os líderes religiosos. Então, o tempo todo, eles ficavam procurando alguma falha nas atitudes de Jesus, nas palavras de Jesus, para ver se eles poderiam condená-lo, levá-lo a julgamento por algum motivo. Versículo 3. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou para os líderes religiosos: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, está falando aqui de Jesus, ó. Jesus ficou irado. Ele olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada.
Eu quero ressaltar alguns aspectos aqui dessa passagem, desse milagre, e depois orar por você que está em busca de um milagre. Primeiro, eu quero destacar aqui a atitude dos religiosos. Eles não estavam preocupados em guardar a lei. Eles não estavam preocupados em manter os princípios aqui de Deus. Eles estavam preocupados em derrubar Jesus, em pegar Jesus de alguma forma. A preocupação deles não era se a lei estava sendo quebrada, se o sábado estava sendo profanado, porque é um mandamento de Deus guardarmos o sétimo dia. Mas a preocupação desses homens não era essa. O intuito deles era pegar Jesus em alguma falha. E isso deixou Jesus profundamente entristecido. Eu olho para essa passagem e eu fico pensando o quanto Jesus se entristece com pessoas que são extremamente legalistas e moralistas, que colocaram a lei de Deus acima das pessoas. Deus, Ele quer de nós santidade, Ele quer obediência, e Deus ama vidas. Então, muito mais do que obedecer a um mandamento aqui, que nesse caso era o sábado, Jesus estava pensando na vida daquele homem, cujas mãos eram atrofiadas, cujas mãos eram doentes. E certamente, por causa da sua situação, ele se sentia excluído, ele tinha limitações em relação à sua produtividade. As mãos, se a gente for pensar em todas as partes do corpo que nós usamos, as mãos, se não for a mais importante, é uma das mais importantes e é aquela que nós usamos o tempo todo, o dia inteiro. As mãos, os olhos, a nossa boca, nós usamos essas coisas o tempo todo. E aquele homem tinha essa limitação. Mas os fariseus, os mestres da lei, estavam mais preocupados em que Jesus não cometesse um ato ali contra as Escrituras e no intuito de derrubar Jesus, de prender Jesus por causa desse ato. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus ficou irado. Mostra a humanidade de Jesus. Quando eu falo aqui que Jesus ele veio à Terra como homem e não como Deus, as Escrituras em vários momentos deixam isso muito claro. Jesus ficou irado, ele ficou profundamente entristecido. Então Jesus aqui, ele deixa extravasar, né? E o texto de Marcos fala isso, ele deixa extravasar as suas emoções, porque o ser humano, ele não é só espiritual, ele é formado por emoções. Então não é pecado você ficar alegre, você ficar triste, você ficar irado. O que nós não podemos é permitir que essa ira se transforme em pecado. Jesus ficou irado, mas ele não saiu xingando as pessoas. Ele não saiu falando palavrões, batendo nas pessoas. Não, ele ficou irado, mas ele pegou aquela indignação e transformou em algo bom. Ele transformou em um milagre. Ele curou as mãos daquele homem cuja mão era ressequida. E uma coisa que me chama a atenção aqui foi a maneira, as três coisas que Jesus pediu para aquele homem, das mãos atrofiadas, da mão atrofiada. A primeira coisa que ele disse, levante-se.
E talvez Deus possa estar dizendo isso para muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Levante-se. Deus quer agir na sua vida, Deus quer operar um grande milagre na sua vida. E talvez você esteja numa posição de ficar prostrado, de ficar abatido, cabisbaixo, sofrendo realmente, né, um momento de dor, de tristeza por causa da sua condição. Mas Jesus está dizendo para você o que ele disse para aquele homem: levante-se, coloque-se de pé, prepare-se. Seria a palavra aqui que eu queria substituir. Prepare-se, porque eu quero operar um milagre na sua vida. É isso que ele está dizendo, é isso que Jesus está dizendo para aquele homem. Você está aí assentado, prostrado, erga-se, fique de pé, se posicione, porque eu quero agir na sua vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.